Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Bom, novamente, boa noite para todos. Com muita alegria que nós estamos novamente com vocês na sala estudando o Espiritismo, nesse espaço conferência, oportunizado pela Rede Amigo Espírita, nos nossos programas das quintas-feiras, onde nos reunimos para estudar o Espiritismo, o Evangelho e a educação, com essa ótica doutrinária espírita. Nós gostaríamos de, nesse momento, abraçando a todos vocês, endereçar os nossos abraços festivos para todos os nossos amigos da Rede Amigo Espírita, companheiros que estão nesse momento na Rede Brasil Espírita, rádio web da cidade da capital Maceió, Alagoas, a todos que estão nos acompanhando através do site da FEAC.org.br, FEAC com 2 S, onde nesse momento nós estamos lançando o áudio através do canal 3 da Rede Amigo, do canal 1 também, que é o canal da Rádio Fraternidade de Uberlândia. Enfim, nesse momento estamos estabelecendo uma rede em que o que sustenta o nosso trabalho é esse ideal cristão. Então, nesse momento, são 20 horas, horário de verão aqui no Brasil. Estou na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Vamos convidá-los para fazer a oração que inicia as nossas atividades. Convido-os para internalizar, para que possamos fechar a porta do mundo externo. E nesse momento, eu os convido para mentalizar o nosso astro-rei, o Sol, divisando no horizonte, clarificando a ambiência da natureza e aquecendo a nossa intimidade. Com esta imagem, com esse quadro, eu elevo minha alma para dizer: Senhor da vida, Deus Pai Criador de infinita bondade e justiça, Senhor, nos curvamos de joelhos espirituais para suplicar as tuas bênçãos para a nossa reunião de estudo doutrinário. E vamos, Senhor, iniciar com uma prece intitulada Invocação, que foi escrita pelo poeta, pelo professor, pelo grande espírita Rubens Costa Romanelli. Prece essa que está contida na introdução do trabalho. Senhor, inundas-me no esplendor de tua luz, e contudo, cego não te vejo. Falas-me na eloquência de teu verbo, e no entanto, surdo não te ouço.
abrasas-me na ardência de teu amor, e todavia, insensível não te sinto. Ó, estranha contradição! Tu bem perto de mim, e eu tão longe de ti. Senhor, desvela-me os olhos, cegos de orgulho. Abre-me os ouvidos, surdos de vaidade. E sensibiliza-me o coração, duro de maldade, para que eu descubra tua divina presença na intimidade de meu ser. Que todos, Senhor, possam nesse momento sentir, ouvir, ter a certeza da tua presença em nós, dentro da nossa intimidade, robustecendo a nossa fé, aclarando o nosso entendimento, cicatrizando as nossas chagas. Alimentando a nossa esperança e nos concedendo a oportunidade de trabalhar no bem, construindo o tesouro da amizade, da fraternidade, que há de nos trazer a excelsa felicidade. Que essa noite possa ser rica para todos nós. Queridos irmãos, boa noite para todos. Com muita alegria, então, estamos iniciando mais um programa Espiritismo, Evangelho e Educação. E hoje, propriamente, o nosso trabalho terá como o foco principal o estudo da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, que Paulo de Tarso escreve sobre a diversidade de dons espirituais. Nós vamos, portanto, hoje, dar continuidade ao trabalho que iniciamos na última semana de interpretação. E eu os convido a nos auxiliar, garantindo o equilíbrio do nosso espaço bendito. E você que se encontra no seu lar, acompanhando-nos através da Rede Amigo, da Rede Brasil Espírita, da FIAC, que vocês possam participar conosco, endereçando perguntas, as vibrações, a sustentação, os pensamentos. Mesmo que a gente não esteja na sala para digitar no chat as questões, mas em nível de onda mental, nós não tenhamos dúvida que o intercâmbio se faz da mesma maneira. Vamos ter fé e vamos nesse empreendimento. Peço a permissão para vocês, em alguns minutinhos, fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 11. Paulo escreveu assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há
diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dado a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Na última semana, nós trabalhamos os 2 primeiros versículos, fazendo aquela conexão com os trabalhos anteriores, porque o nosso estudo é sequenciado. E desde o nosso primeiro encontro na sala conferência, nós estamos desenvolvendo a temática em torno da mediunidade nas quintas-feiras. E nós trabalhamos, relembrando, os conceitos de mediunidade, classificação, os tipos de mediunidade, enfim. Falamos um pouco do mecanismo. E essa performance, ela foi determinante em algumas semanas. E na última semana nós pedimos permissão para vocês para que a gente pudesse fazer reflexões em torno do Evangelho, para trazer aquele ingrediente de sentimento para o desenvolvimento do temário doutrinário. E com isso, nós introduzimos o texto de Paulo, que fala para nós de uma forma muito especial sobre as questões da mediunidade, não é mesmo? E nós trabalhamos estes 2 primeiros versículos. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Nós podemos relembrar alguns aspectos para a gente iniciar e estabelecer a sintonia, que no primeiro versículo, quando ele fala que não quer que haja ignorância em torno do assunto, Paulo de Tarso se apresenta como um legítimo educador, aquele que, à medida em que vai se desenvolvendo como discípulo, aprendendo as lições com o mestre dos mestres, no caso Cristo, a sua alma vai se engrandecendo no Senhor, no seu sentido de estabelecer aquela conexão, aquela comunhão que vai se tornando eficiente a partir dos esforços do aprendiz no aprendizado, em busca da verdade. Naquela equação soberana que Jesus define para nós no capítulo 7 do Evangelho de Mateus: do pedir e obtereis, do buscar e achareis, e do bater e abrir-se-vos-á. Porque, de acordo com o movimento ideológico, filosófico, no esforço que nós vamos empreendendo no dia a dia, na curiosidade, no planejamento, no labor, seja empírico ou desenvolvendo métodos, a vida vai nos respondendo. Isso em todos os departamentos. Nós viemos aqui para a sala, estudando o Espiritismo. Cada um aqui chegou com um propósito. Pode até ser que alguns chegaram por apenas curiosidade, ou chegaram, entre aspas, por acaso. Independente se chegamos por acaso, ou se viemos com o propósito de estudar um tema, dando sequência ao que vem sendo realizado, aqui está reservado um conteúdo espiritual para todos, que vai depender da nossa sensibilidade para lidar com eles. No caso do aprendizado, que nós estamos nos referindo em âmbito geral, a vida nos responde de acordo com essa procura, com a maneira, no tempo, no espaço, na nossa condição psicológica, emocional, espiritual, naquele momento da busca.
E Paulo de Tarso aqui está conversando com uma comunidade cristã. Somos nós nesse momento. Nós somos a comunidade de Coríntios. E é muito interessante porque a cidade de Coríntios naquela época era uma cidade que apresentava muitos aspectos, muitas características desse mundo materialistas que nós estamos nos deparando com ele e lutando para nos desvincular daquelas questões que a gente já percebe não atenderem à alma imortal. Ou seja, estamos aqui na Terra para viver como espíritos, embora o apelo é para que sejamos gentios, para que as nossas ações permeiem as questões do consumismo, do prazer, do materialismo, da indiferença, enfim, das disputas. Então são pontos para a gente pensar. Então Paulo vem apresentar um conteúdo revelador, porque ele se engrandeceu no aprendizado e quer, por sua vez, dividir isto. É o amor. Todas as vezes que a gente tem oportunidade de operacionalizar no amor, a nossa alma se engrandece de tal forma que nos sentimos estimulados a sair pelo mundo para dividir o pão espiritual, seja com quem está sofrendo, ou seja com aqueles que estão numa posição relativamente propícia para receber um pouquinho do que a gente quer dividir, porque amamos estes irmãos. Não é verdade? Então, é extremamente importante também porque o educador, no esforço que ele empreende para dividir esse pão, ele vai se engrandecendo mais ainda. Ele vai aprendendo, ele vai desenvolvendo habilidades. Somos nós com Allan Kardec. Quanto mais procurarmos a codificação espírita, mais ela vai ter o que nos oferecer. Por isso é que nós temos isso trabalhado bastante no movimento espírita na atualidade, de sorte a gente sempre exaltar a importância da campanha Comece pelo Começo, que é uma campanha que foi abraçada pelo Conselho Federativo Nacional. Comece pelo começo. Nós temos que estimular o público espírita a estudar a base espírita e estarmos sempre dispostos a começar novamente, diante da fonte, para beber de uma forma clara, gradativa, todo aquele conteúdo que, como um amigo aqui da União Espírita Mineira costuma dizer, a gente, numa encarnação, estamos longe de assimilar um percentual razoável do que remonta à doutrina espírita. E aí a gente observa que a gente muitas vezes caminha, busca muitos atalhos e a gente deixa aqueles conteúdos que podem nos ajudar com muito mais eficiência. Isso é para a gente refletir. E ele vem também, o educador, com misericórdia, dizendo: vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Se ele está falando para discípulo, teoricamente, subentendemos que somos aqueles discípulos que estamos interessados em deixar a condição de estar vinculados aos ídolos mudos, as questões da imaturidade, da ilusão. Porque o ídolo que hoje fica mudo é porque ele perde espaço. Não é verdade? A partir do instante em que o médium, o aprendiz, vai buscando uma sintonia mais fina, como dizia o Chico Xavier, vai buscando a oitava do alto, ou seja, trabalhar sempre em busca de uma frequência que possa oportunizar um conteúdo mais límpido, automaticamente aquelas fontes que irrigavam, que alimentavam, elas vão perdendo sentido. E o que não podemos desconsiderar, que no ontem elas tiveram a sua importância. E como tiveram a importância para nós, nós não podemos desconsiderar, menosprezar, acusar estas mesmas fontes que um dia foram importantes para nós e que hoje estão efetivamente sustentando muitos outros corações e possivelmente alguns deles vinculados aos nossos.
a definir que a descoberta espiritual ela se dá de uma forma gradativa e no time certo. A gente tem aprendido isso com os benfeitores. Nada acontece fora do tempo. É como define o livro Eclesiastes, né? Há tempo de semear, há tempo de colher. Capítulo 12. Não é verdade? Há tempo de semear, há tempo de colher. Tudo tem um propósito debaixo das próprias leis que manifestam a própria misericórdia da providência divina. Então isso é extremamente importante. E aqui nós também trabalhamos na última semana falando da questão de que quando não sabemos, o que fazemos é lei. Paulo nos ensina isso na carta aos Romanos. Mas a partir do momento que se descobre a lei, ou seja, no despertar da consciência, a gente vai percebendo que existe algum movimento que possa representar algum tipo de morte. Ou seja, você vai descobrindo, você vai entendendo que de repente há um pecado, uma terminologia utilizada na Bíblia. O pecado, você vai percebendo que houve um lesa consciência, que houve algum desvio do caminho. Então qual que é o grande movimento, qual que é a grande proposta de Jesus? É vir para condenar o pecador? Para matar o pecador? Não. Mas para nos oferecer ferramentas para que a gente possa distribuir ou destruir, pulverizar, desvincular daquilo que pode vir a ser considerado como pecado. Ou seja, não justifica, então vamos lutar. É essa a grande força do Evangelho, propor mudanças. E essa mudança depende da adesão consciente e responsável do aprendiz. Por isso que a gente vai observando, Celso, você é de Ponta Grossa, um grande abraço, meu amigo. A Cleusa de Portugal. Cleusa, você não disse qual cidade que você mora. Se você quiser se identificar, o Cristóvão Luiz, a Fernanda, Gessilda, Giane, todos que estão no chat, né? A Tânia, Vicente. Ela está respondendo no chat. Moro em Leiria. Ai, que legal. Não é? Enfim, a gente pede que coloque a cidade, no caso, quem é de fora do país, para a gente identificar as regiões, né? A ideia é apenas essa, nada mais do que desvelar questões pessoais. Mas, voltando, nós precisamos, então, de verificar como é importante para nós estudarmos a doutrina espírita e principalmente o fenômeno mediúnico. Nosso espaço aqui é para tratar dos dons, da diversidade deles. E nós não podemos ser ignorantes. E aqui Paulo está dizendo, éreis, né? Ou seja, no passado nós fomos ignorantes. E agora nós estamos procurando conhecer um pouco mais a questão da mediunidade, do intercâmbio nas frequências mentais, porque a mediunidade ela expressa, ela sintoniza de acordo com o que nós produzimos no nosso campo mental. Trabalhamos isso na última terça-feira, aqui no programa Amor e Sabedoria de Emmanuel, como discutimos um pouco sobre essa desenvoltura do psiquismo. Não é? Então, de acordo com a nossa produção mental, nós vamos, então, utilizar ferramentas para expressar, para sintonizar, para intermediar as dimensões espirituais como médiuns ou como agentes que vamos estar contribuindo para o progresso pessoal quanto ao progresso coletivo. Nós gostaríamos de pedir que, à medida em que vocês queiram trazer as participações, fiquem à vontade, tá? Hoje nós não estamos com a ajuda do Arnaldo e nem do Zé Aparecido, porque eles estão viajando, né? O Zé está em atividade na Casa Espírita e, portanto, eu conto com a ajuda de vocês em nível de grupo, ok? Então vamos lá. O versículo 3 diz assim: portanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Na tradução para alguns, como Carlos Torres Pastorino, Espírito Santo
é uma tradução mais próxima da nossa própria realidade espírita, o Espírito Santo no sentido da alma que está em sintonia por uma projeção de pureza, não no sentido de pureza externa, mas de estado íntimo, que oportuniza a manifestação do Cristo. É uma explicação que a gente entende ser a mais tranquila para a gente entender a questão do Espírito Santo, que traz muitas dificuldades para muita gente ainda. Mas ele divide o versículo em duas partes. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. Então aqui nós poderemos literalmente trabalhar assim. Ninguém que se diz falar pelo Espírito de Deus diz que Jesus é anátema. Ele está trazendo alguma reflexão em termos de religião, de aceitação, de propostas cristãs, no seu sentido de religião ortodoxa, oficial, de práticas, de discursos. Esse texto pode ser ajustado assim, não tenha dúvida. Porque para falar em nome de Deus, Jesus está no contexto. Porque aqui até num sistema de uma análise teológica judaica, que não seja judaica cristã, há um propósito de fé que não necessariamente aceita-se Jesus como o Messias, não é? Existem determinados segmentos que ainda aguardam a vinda do Messias. Então aqui, falando no seu sentido cultural, histórico, religioso, tradicional, falar em nome de Deus, teoricamente aqui na visão de Paulo, tem que se aceitar Jesus e não ele como anátema. Alguma coisa que vai contradizer, que vai repudiar. Isso é uma linha literal que podemos caminhar. Mas como o nosso objetivo não é ficar discutindo exegese aqui, mas trazendo já uma interpretação bem próxima da realidade espírita, mergulhando no mundo íntimo, a aceitação do Cristo é uma aceitação, é uma adesão que se faz de uma forma científica, prática e que traz uma repercussão maravilhosa para todos nós. Jesus, o governador espiritual do planeta que nós estamos nos referindo, não. Nesse momento, não. Nós estamos tentando trazer a ideia crística. Vamos entender a fala. A partir do momento em que o Espírito Divino, o ser espiritual, a manifestação mais pura da sua estrutura espiritual, quando ela se faz, quando ela se fala, quando ela se apresenta, automaticamente ela sintoniza com todos os propósitos que Jesus, o Mestre Senhor, apresenta para toda a humanidade. Então não há contradição. É um casamento, é uma comunhão que é até difícil de explicar. Deus está em toda parte. Nós somos criados por Ele. E estamos mergulhados no hausto da própria criação. Portanto, a sintonia com as verdades do Senhor, ela se dá de uma forma natural quando você, eu, todos os seres,
procuramos trabalhar num contexto que felicite a nossa alma. A dificuldade nossa está em lidar com os interesses imediatistas da personalidade, com os valores que são legítimos do coração. O que eu quero dizer com isso? Deus fala conosco pela nossa intuição. A intuição é um propósito que fertiliza o nosso íntimo e que ao mesmo tempo dá respostas pela nossa operação no bem. O que eu quero dizer com isso? O assunto não é fácil, não. Eu preciso da ajuda de vocês. Todas as vezes em que nós impedimos que a divindade se manifeste dentro do nosso íntimo, nós obliteramos a luz. Nós fechamos um circuito, criamos um impedimento, uma grande barreira. E em nome, muitas vezes, do menor esforço, da ociosidade ou da rebeldia, nós criamos um sofrimento desnecessário para todos nós. É o grande vazio que muitas vezes nós vamos descobrindo dentro da própria intimidade, que repercute como doença, como aflição, como melancolia, desvios de comportamento, que na realidade estão sendo favorecidos, estão sendo mantidos pela nossa inconsequência, pela ilusão de se manter irredutível a personalidade, que é transitória, evitando ouvir a voz de Deus dentro de nós. Como que você levantou hoje? Aquele momento que você despertou. Você veio de uma experiência durante a noite, um sonho, a emancipação da alma. Você diariamente tem o hábito de orar pela manhã? Ou a gente já levanta no ramerrão para sair, para atender o horário? Comece a prestar atenção nesse momento que costuma ser crucial para o desenvolvimento das atividades de um dia inteiro. A nossa alma como que está assim, em tese, dependendo da desenvoltura da noite, mas em tese a nossa alma está reintemperada. É como se a gente estivesse nascendo de novo, saindo de um mergulho, voltando para o corpo, ainda nos primeiros movimentos, muito mais vinculado ao plano espiritual, porque os laços ainda estão frágeis no seu sentido, estão tênues. Como um amigo meu costuma dizer, ainda não deu o encaixe do espírito com o corpo físico. Por isso é que pela manhã você se lembra mais dos sonhos, das experiências. Muitas vezes a gente acorda assim, em êxtase, dependendo do que aconteceu à noite. Esse momento, como a Cláudia está falando, é um momento de você procurar fazer aquela oração matinal, mas acima de tudo procurar trazer para a sua realidade objetiva quais foram as experiências. Ou pelo menos, como o cérebro não consegue absorver nem 10%, porque o espírito está vibrando em outra faixa, a intensidade vibracional lida com frequências ultra curtas, o cérebro não dá conta. Mas existe uma essência. É como se você escutasse toda uma sonata e guardasse ali alguns acordes, alguns pontos que te enternecem mais. Este momento da oração é um momento em que devemos perguntar para o Senhor: o que esperas de mim?
O que queres que eu faça, como falou Maria Santíssima para o anjo Gabriel? E eu gosto de fazer uma associação assim, para ficar pertinho da gente, do encontro do Chico com o Emmanuel, no ano de 1931, lá no açude da Fazenda Modelo. Emmanuel se fez presente e ele perguntou: Senhor, o que esperas? Acalma, meu filho, acalma, acalma. Nossas almas estão interligadas pelos séculos. Você quer exercer a mediunidade com Jesus? Aí ele disse: todos vocês sabem. Sim. O senhor acha que eu dou conta? Ele devolveu uma pergunta. Aí Emmanuel disse: sim, desde que você siga os preceitos que todos nós conhecemos. Disciplina, disciplina, disciplina. Eu sou o guia que vou te acompanhar. Vou te apresentar Allan Kardec, Jesus, e se algum dia eu contradizer Kardec ou Jesus, você fica... Todos nós conhecemos essa história. O Chico estava ali, fazendo uma oração numa tarde de domingo. Ele ia com 2 irmãs, senhoras mais velhas. Nesse domingo elas não foram. Ele estava só. É esse momento nosso agora, sós. É aquele instante da manhã. O que nós estamos fazendo aqui? Vocês estão ouvindo Carlos Alberto? Fazendo estudo? Eu estou tentando, tá? Porque o assunto não é fácil, não. Mas vocês estão aqui para ouvir vocês mesmos. Vai ter um monte de coisa aqui que não vai ter a ver. Por isso é que é natural a crítica. Não, esse assunto está chato. Ok, a gente entende a didática de um grupo de estudo. Mas por isso é que nas nossas atividades de estudos doutrinários evangélicos, o tempo todo a gente tenta primar pela sensibilidade. Por quê? Se a gente observar a segunda parte do versículo, Paulo vai dizer assim: e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. O que ele também está querendo dizer aqui? Ninguém pode falar que Jesus é o Senhor se não for com o sentimento. O Espírito puro, se for pelo Espírito Santo. Eu vou pegar na tradução aqui do João Ferreira da Imprensa Bíblica. Se não for pelo Espírito Santo. É o que muitas vezes os nossos companheiros de outras religiões trabalham tanto a questão do Espírito Santo. Mas na realidade o Espírito Santo não é uma terceira pessoa divina que vem aqui para, na concepção deles. Mas nós estamos trabalhando o Espírito Santo aqui como uma terceira pessoa que na realidade precisa de nascer dentro de nós mesmos. Pai. Observem a Trindade. Em doutrina espírita, Kardec nos ajudou falando de Deus, né? De Jesus e o Espírito. Né? É a trilogia. Ciência, filosofia, religião. Trilogia. A Trindade está em tudo, como a dualidade está em tudo, e a unidade é o princípio. Mas eu não quero falar disso, porque senão vai confundir. Eu quero dizer o seguinte: o Pai, Deus, o Criador do Universo, nós estamos referindo a Ele. Ele é o Senhor de tudo. Ele está em tudo. Nós não somos parte dele, nós somos criados por Ele. Mas nós estamos inseridos no contexto da criação. E o Espírito se comunica através do pensamento, que viaja através do fluido cósmico universal. A gente sabe disso, como o som viaja através do ar, não é isso? Então vamos pensar que nós estamos tentando falar aqui do Pai, Criador do Universo, que criou um filho. Esse filho é você. Sou eu. Somos espíritos imortais. Fomos criados por Deus. E que Deus nos concede para o filho os recursos para que ele cresça, para que ele se desenvolva, para que ele um dia se torne pai. E para que ele se torne pai, ele precisa de uma esposa, uma adjuntora. Moisés escreveu sobre isso. Adão e Eva são princípios da intimidade da estrutura psíquica. A raça adâmica
que veio povoar a Terra é um simbolismo, é uma realidade, aliás, histórica do planeta, a queda da raça adâmica. Mas nós precisamos pensar também no Adão como aquele elemento que representa a razão e a Eva o sentimento. Então é necessário que o Filho saia de uma unidade divina e opere numa dualidade. Razão e sentimento, dia e noite, macho e fêmea, magnetismo e eletricidade, os dois lados da moeda, o yin e o yang. Vamos lá. O filho precisa de crescer, ele precisa de casar para que ele possa reproduzir, constituir família espiritual. Eu não estou falando nada do contexto de reencarnação, de família, de casamento, nada disso. Eu estou falando de questões psíquicas. Então, para tratar do divino, o filho ele tem que crescer e se tornar pai. Para que ele seja pai, que conceda a oportunidade para que um filho realize. Portanto, o pai está dentro de você e o filho é esse potencial que precisa de ser trabalhado. Jane, você é pai, você é filha, ou filho, né? E esse filho, quando ele cresce, ele vai se purificando. Ele vai se purificando na verdade, porque ele vai descobrindo a verdade e vai trabalhando com essa verdade. Eu não sei se o assunto está ficando complicado. Para quem está chegando, eu queria simplificar. Mas eu não posso deixar de dizer que é necessário que a gente entenda que Jesus representa o filho que cresceu. Agora vai ficar mais simples. O filho que cresceu é Jesus. Eu vou repetir. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é anátema. Quem está sintonizado com Deus fala de Jesus, sem ser católico, protestante, espírita, budista. Ele fala de Jesus soberanamente nas suas ações. O Paulo de Tarso entendeu isso. Só que ele é espírito, vaso escolhido. Está escrito no livro Atos dos Apóstolos, e que Emmanuel dá um banho na gente de história de evangelho no livro Paulo e Estevão. Paulo de Tarso era um espírito de alta envergadura. Agora, alta envergadura que ainda precisava de passar por dificuldades para que ele pudesse consolidar um trabalho. E alta envergadura, eu gostaria até, estou sendo chamado a atenção aqui pelos amigos espirituais, porque a gente tem que tomar muito cuidado. Porque na concepção nossa, alta envergadura é Jesus e os discípulos. E na realidade, os discípulos representam um histórico da humanidade que precisa de ascender, que precisa de crescer. Então os discípulos eram seres humanos. Porque a comunidade crística que administra o planeta está muito acima deles. E sem nenhum problema, viu, gente? Porque a gente tem uma dificuldade de falar de posição, porque a gente sempre quer escolher aquele que a gente tem afinidade para dizer que ele é o melhor. E você sabe o que nós estamos aprendendo com os espíritos? Com Jesus. Que não existe nem melhor e nem pior. Vocês querem, no Evangelho, um exemplo? Ele era o maior, não era? Não é? Ele não é o guia, o governador, o modelo, o tipo mais perfeito? E ele diz que ele é o menor. E quem é o maior? No reino dos céus é o menor. Não sei se está dando para a gente chegar lá. Evangelho não pode correr. Não pode. Observem bem, gente. Eu estou no 3º versículo. Semana passada eu fiz 2 versículos ousadamente. O tempo é curto, eu sei.
E não dá para devagar demais, senão a gente viaja na maionese, como diz os jovens aqui nas mocidades de Belo Horizonte. E a gente não pode viajar demais, não. Por isso é que aqui eu tenho que estudar o Evangelho buscando doutrina dentro dele. Nesse versículo aqui, eu busco o princípio doutrinário aqui nesse versículo. Qual que é o primeiro princípio doutrinário? Deus. Qual que é o segundo princípio básico da doutrina? Jesus. Qual é o terceiro princípio? O Espírito. Não é? Aqui, nesse versículo, eu acho causa e efeito, eu acho livre-arbítrio, eu acho influência dos Espíritos, eu acho mediunidade. Porque na própria transposição das dificuldades, nesse intercâmbio de dimensões, no nosso mundo íntimo, eu estou falando de mediunidade. Embora a nossa tendência de falar mediunidade, por exemplo, aqui, eu tenho um referencial. Outro dia eu recebi até um e-mail muito carinhoso. Me perguntaram assim: ô Carlos Alberto, você faz isso tudo na sala de conferência com um Chico atrás de você? Eu falei assim: meu amigo, é um quadro que eu ganhei de um parente muito querido da cidade de Pedro Leopoldo, que a minha família é de lá. O quadro que eu tenho aqui do Chico foi um grande presente. E eu tenho esse quadro aqui, não é porque o Chico está atrás de mim, porque esse quadro fica me dizendo que eu tenho que trabalhar com o Chico do nosso lado, não é atrás nem na frente. Vocês têm dúvida de que o Emmanuel, o Chico, eles passam por essa nossa sala? Passam. Vocês têm dúvida que Paulo de Tarso não está tutelando esse trabalho? Está. Agora, ele não precisa de estar aqui do ladinho nosso, não. Ele tem representantes. E você, Juliano de Bruxelas, a Maria da Glória, a Míria, a Sandra de Lisboa, todos nós estamos nos candidatando a trabalhar com eles. Porque você não é pior do que o Chico e nem melhor do que o Chico. Você não é pior nem melhor do que o presidente lá do seu centro espírita. Não, nós todos estamos num processo de aprendizado. E nas questões espirituais o que vale é o sentimento, queridos amigos. Não é a posição que você ocupa, a beleza, a idade, a situação, a sua religião, a posição na família, se você é pai, filho, mãe, se você é sogra, se você tem dinheiro, se você está em Portugal, se você está aqui na periferia de Belo Horizonte, se você está em Pedro Leopoldo, se você está participando de reunião com o Chico, agora no plano espiritual. Isso é para a gente gastar tempo e falar. Eu costumo brincar dizendo, ficar falando sexo dos anjos. É ficar discutindo tema polêmico. Me perdoe, mas isso não me atende. Eu estou aqui com você, Juliano, porque eu estou tentando entender que quando o Espírito Divino fala através desta personalidade transitória, ou seja, o íntimo do meu ser se manifesta para desejar o bem, ele está em comunhão com aquele que é o legítimo provedor de tudo. E está estabelecendo uma sintonia com aquele que é a luz do mundo. E que é o caminho para a gente percorrer. Não o caminho que a gente vai ter que reencarnar lá na região da Palestina, viver aquele processo todo, ser crucificado, ajudar as pessoas, depois ressurgir. A história de Jesus é uma história incomparável, inigualável. E que ela, nos seus aspectos simbólicos, falam de ciclos que teremos que viver. Você vai ter que viver a Jerusalém na sua intimidade. Vai. Mas você também vai ter que passar pela Palestina. Mas tudo em ambiências íntimas. Você pode até reencarnar nessas citadas regiões. Mas vai ser detalhe. E observem, queridos amigos, que a gente ainda muitas vezes fica tão vinculado às questões materiais que muitas vezes a gente tem que fazer uma viagem para ir lá para Éfeso,
para conhecer as terras que viveu Maria Santíssima, para a gente chegar aqui, retorno para o nosso ambiente em êxtase espiritual, porque nós fomos na casa de Maria Santíssima. Agora vai ser anátema, né, que o Casalberto está falando. O Casalberto, mas lá, as regiões lá são maravilhosas, impregnadas. Ok, não estou discutindo isso. Mas eu estou querendo dizer para nós todos, que você não precisa de ir em Éfeso para sentir Maria Santíssima. Vá culturalmente, eu vejo amigos espíritas indo, tiram fotografias, aí postam no Facebook, é um barato, né? É um barato, é muito legal, histórico, e aí eu quero contar para todo mundo. Primeiro capítulo do livro Eclesiastes, nós estudamos ontem na FIAC, estamos transmitindo agora na FIAC, quarta-feira também, viu, Cláudio? Muita alegria, a transmissão ontem foi certinha, só áudio. Site da FIAC, fiac.org.br, ou no canal 3 da Rede Amigo Espírita, ou na Rádio Web Brasil Espírita, com a Claudinha, pessoal de Maceió. Estamos transmitindo quarta, 19h30. Nós estudamos ontem na FIAC, vaidade, tola, vaidade. Vamos pensar que o Paulo de Tarso, o grande benfeitor do Evangelho, junto com essa pleiade de espíritos que trabalham com Jesus, vem dizer, ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. É esse ser espiritual que nós estamos nos referindo. É a essência crística que está dentro de nós. Jesus de Nazaré recebeu o título de Cristo, no seu sentido histórico, porque ninguém mais tinha condição de receber como ele. Cristo representa manifestação, irradiação, pujança de Deus dentro do coração do indivíduo. Jesus chegou na condição de dizer, eu e o Pai somos um. E por isso, nós estamos aqui. E devemos, pelo menos penso eu assim, que devemos agradecer muito a Jesus. Como o irmão mais velho, o mais amoroso, o excelso irmão, ele o tempo todo está orando ao Divino Senhor da vida, conforme ficou registrado no capítulo 16, 17 de João, quando ele ora pelos discípulos e diz, Pai, não vos peço que os tire do mundo, Pai. Porque eu sei, Pai, que eles precisam do mundo para aprender. Pai, vos peço que os livre do mal. E como? Vamos refletir como que a espiritualidade pode operar para nos livrar do mal? No ato religioso, é ficar livre do mal, tira a treva, leva o problema embora. Allan Kardec nos ensina que o mal é a ausência do bem. Como que você vai se livrar do mal, minha amiga? Você que vive as augúrias de uma mediunidade torturada, que sente pressão espiritual, que passa por dificuldades, muitas vezes, sem ninguém do lado, captando pensamentos, dardos. Muitas vezes um dos maiores escolhos do médium é estar do lado de pessoas que estão desejando tudo de bom para si e para os outros. Porque para este, ele quer a derrocada. Tem coisa mais difícil de lidar
e você ser convidado por Jesus a perdoar. Como que você vai se livrar do mal? É a pergunta. Já Jesus orando para o Senhor. Pai, não vos peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Pai, a oração é longa. Se vocês toparem o projeto, futuramente nós vamos estudar essa oração, versículo por versículo, para a gente, junto com Kardec, com a codificação espírita, a gente entender um pouco mais o que Jesus estava se referindo ao Senhor da vida, sobre nós, sobre a humanidade. Pai, vou sintetizar o final. Pai, que eu esteja contigo, mas peço que eles estejam comigo também. Ele está falando de comunhão de pensamentos, de identidade vibratória, energética. E nós vamos entrar em comunhão com Cristo, pacificando, gente, harmonizando. Só que esse processo exige de nós esforço. Esforço. Como é que você vai pacificar com Cristo se você, quando está ouvindo alguém, você desembainha a espada para esgrimar intelectualmente, desconsiderando as pessoas, acusando, fazendo trama sórdida por trás? Na casa espírita, muitas vezes eu falo com quem trabalha comigo. Tem coisas que a diretoria resolve. Tem que ser mesmo. Mas reunião de diretoria, na essência, ela deveria ter participação de todos. Obviamente que em alguns assuntos não. Para que todos possam ver que na casa espírita nós temos que operar com clareza, com limpidez. Não tem nada escondido, porque o Evangelho diz que nada que está oculto vai ficar oculto. E esse momento, queridos amigos, é um momento em que tudo que está oculto está aparecendo. Vocês já prestaram atenção? Esse momento é um momento de cair máscara. É um momento de se descobrir. E nós estamos sendo forçados a isso. As circunstâncias estão apertando o cerco. Então, para que esconder? Ou por que posar? A gente observa quanto a humanidade ainda é infantil. Observe na internet o que a gente está se deparando. Se você não ficar esperto na internet, a internet desvia você do caminho. E é uma ferramenta que deu um boom na evolução de uma série de setores da humanidade. Agora a gente observa que a maioria das pessoas não sabem usar a internet. E eu, certa feita, ouvi de uma entidade espiritual, eu não gosto de ficar falando isso não, porque tem umas ideias aí que são meio complicadas, e o povo fica soltando. Mas essa teve coerência, que os espíritos das trevas utilizam a internet também, para tirar o indivíduo do foco. Porque nós temos dificuldade de priorizar os assuntos, nós temos dificuldade de lidar com a disciplina. Por isso é que você senta no computador, daqui a pouco a hora foi embora. Porque você tem um baile, um banho de informação. Mas o que você foi buscar? Se você for para a biblioteca sem o norte, você vai ter que reencarnar numa biblioteca pública, porque você vai ter ali assunto para todos os tipos. Não podemos. Dirigentes, espíritas, médiuns que não estudam, estamos correndo risco de cair amanhã. Porque não existe doutores em espiritismo. Nós somos aprendizes do caminho. E eu falei no início, repito agora no fim. Uma encarnação, gente, é muito pouco para estudar só o livro dos Espíritos. Só o livro dos Espíritos.
Vocês têm estudado a Revista Espírita de Allan Kardec? A maioria dos espíritas não conhece a Revista Espírita. Então não conhece Allan Kardec. Porque Allan Kardec codificou a doutrina. Mas se você quiser ver como que Kardec pensava, como é que ele falava, como é que ele discursava, está na Revista Espírita. Então como que eu posso me dizer espírita se eu não conheço nem a maneira de pensar daquele que foi um instrumento para codificar a doutrina espírita? Doutrina espírita é chave. Mas o que vai garantir a nossa felicidade não é a doutrina espírita. É aprender a abrir a chave. Usar a chave para abrir a porta. Porque o que vai trazer felicidade para o ser é a vivência do Evangelho. É o intercâmbio nas dimensões, na frequência do amor. É angariarmos recursos através do benefício da amizade, da fraternidade, da solidariedade, da tolerância. Queridos irmãos, amigos desse programa Espiritismo, Evangelho e Educação. Você que se encontra na sala estudando Espiritismo, na Rede Amigo Espírita, na Rede Brasil Espírita, amigo da FEAC Minas, todos aqueles que vão ouvir essa gravação depois, que possamos, amigos, dar as mãos, nos fazermos crianças em Cristo, como ensina Emmanuel, porque a criança em Cristo é um movimento psíquico que nos garante vencer a cristalização, que é o pior vício, é a pior condição do ser humano, como ensina Emmanuel. Cristalização. Fechou no ponto de vista, instaurou o reflexo, só há uma possibilidade: se tornar criança em Cristo, porque o reino de Deus é das crianças, no seu sentido simbólico, é nos tornarmos simples como as pombas, sem deixar de ser prudentes como as serpentes. Caminharmos procurando ser o menor, servindo sempre, esperando que a vida convide, porque muitos se candidatam e acabam não sendo os escolhidos. O Senhor concede o apelo a todos e compete a nós responder à altura, como filhos que acreditam, que estudam e que vivem na luz. E eu gostaria de, nesse momento final do nosso trabalho, pedir a permissão para vocês para trazer Emmanuel, porque nós estamos estudando uma carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 12, e para homenagear ou para prestar um preito, como Chico ensinou para Arnaldo Rocha, que nos passou o conteúdo, que não devemos homenagear ninguém, mas rendendo um preito de carinho, de respeito e de gratidão, hoje gostaríamos de fazê-lo para o médium inesquecível, o Doutor de Tarso. E assim expressa Emmanuel, através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, numa reunião pública em em Uberaba, no dia 6 de maio de 1960, que está inserida na obra para nós estudarmos, Seara dos Médiuns. Afirma Emmanuel: estudando a mediunidade e ambiente, recordemos um dos médiuns inesquecíveis dos dias apostólicos, Paulo de Tarso. Em torno dele,
tudo era contra a luz do Evangelho. A sombra do fanatismo e da crueldade não se instalara apenas no Sinédrio, onde se lhe situava a corte dos mentores e amigos, mas também nele próprio, transformando-o em perigoso instrumento da perseguição e da morte. Feria, humilhava e injuriava a todos os que não pensassem pelos princípios que lhe norteavam a ação. Mas desabrocha-lhe a mediunidade inesperadamente. Vê Jesus redivivo e escuta-lhe a voz. Aterrado, reconhece os enganos em que vivera. Entretanto, não perde tempo em lamentações inúteis. Não sucumbe desesperado. Não se confia à volúpia da autocondenação. Não foge à luta pela renovação íntima. Percebe que não pode recolher de pronto a simpatia da família espiritual de Jesus, mas não se sente fracassado por isso. Observa a extensão dos próprios erros, mas não se entrega ao remorso vazio. Empreende com sacrifício a viagem da própria renovação. Para tanto, não reclama a cooperação alheia, mas dispõe-se ele mesmo a colaborar com os outros. Encontra imensas dificuldades para a iluminação da alma. No entanto, não esmorece na luta. Segundo a palavra fiel do Novo Testamento, é açoitado e preso várias vezes pelo amor com que ensinava a verdade. Mas em contraposição, na Licaônia e na Macedônia, foi tido como sendo Mercúrio encarnado e servo do Pai Altíssimo. Não se sente, todavia, esmagado pela flagelação ou confundido pelo êxito. Tolera assaltos e elogios como o pagador correto, interessado no resgate das próprias contas. Diz ainda a Boa Nova que Deus operava maravilhas pelas mãos dele. Entretanto, ele próprio declara trazer consigo um espinho na carne que o obriga a viver em provação permanente. E enquanto o corpo lhe permite, dá testemunho da realidade espiritual, combatendo ignorância e superstição, maldade e orgulho, tentação e vaidade. Nem ouro fácil, nem privilégios, nem cidadela social, nem apoio político. Ele e o tear, que o ajudava a sustentar-se, ficaram, através dos séculos, como símbolo perfeito de influência pessoal e meio adverso, ensinando-nos a todos, principalmente a nós outros, encarnados e desencarnados, de todos os tempos, que podemos pedir orientação, falar em orientação, examinar os sistemas de orientação, mas que, acima de tudo, precisamos ser a própria orientação
em nós mesmos. Em nós mesmos, sejamos a orientação. E a orientação é esta, deixada por Jesus na descrição de João no capítulo 13, no versículo 34. Um novo mandamento, uma nova orientação vos dou. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor esteja conosco. Pois, como fala o sacerdote, Ele está entre nós. E assim, nós nos despedimos, agradecendo a todos a oportunidade de operacionalizar nesse espaço, estudando o Espiritismo com corações tão dadivosos, tão pacientes, tão misericordiosos e tão sequiosos de aprender que a doutrina espírita é a chave para abrir as portas da vida, que é Jesus. Eu sou a porta. Aqueles que passarem por mim, entrarão, sairão e encontrarão pastagens. Capítulo 10 de João. E assim, nós nos despedimos. Muita paz para todos.